Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 20. Essa é uma palavra que eu confesso que eu não tinha prestado muita atenção nela antes, não. Hoje, quando eu li, ela me chamou muita atenção e eu senti de trazer ela para vocês, porque talvez você nunca tenha parado para analisar o contexto, ou até já ouviu uma pregação, porque ela é uma palavra conhecida, uma passagem conhecida, mas a gente vai dar uma lida e eu vou ler a gente vai ler bastante versículos juntos, porque eu quero que você se situe no contexto. Então a gente vai ler 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais nos não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todos Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Como assim? Nesta peleja não tereis de pelejar. Vamos continuar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das
montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vamos pular para o 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eu sei que a gente leu muito, 24 versículos, e eu peguei essa passagem assim, talvez você nem esteja entendendo, então eu gostaria de te situar. Aqui está falando sobre o rei Josafá. O rei Josafá, ele era filho do rei Asa. O rei Asa não era um rei bom. Ele fazia coisas ruins para o povo de Deus. Mas então o rei Josafá, ele se levanta e começa a reinar. E logo no início do seu reinado, nós vemos aqui em 2 Crônicas 17, a história de Josafá vai do capítulo 17 ao capítulo 20. Então ele começa o seu reinado dizendo assim: olha, nós vamos prezar pela lei do Senhor, parafraseando. Então, tudo que nós formos fazer aqui vai ser diante da lei do Senhor, vai ser pautado na lei de Deus. Então, ele instituiu uma educação religiosa, digamos assim. Ele disse: olha, todo o povo precisa conhecer a lei de Deus. Então, ele levantou príncipes, professores daquela época, que conheciam bem a lei de Deus, e mandou eles de cidade em cidade, em todo Judá. Então, todo o território de Judá ficou conhecendo a lei de Deus. E o povo, de volta deles, os inimigos, começaram a temer o povo de Judá, porque o povo de Judá era um povo temente ao Deus de Israel, conhecido como o Deus que sempre livra o seu povo, conhecido como um Deus que vence todas as batalhas em favor do seu povo. Então todo o povo passou a conhecer a lei, e Josafá passou a seguir então as leis de Deus. Mas nem sempre foi assim durante todo o reinado. Ele tomou algumas decisões erradas. Ele deu o seu filho para se casar com a filha de Acabe. Acabe foi também um rei ruim. Então ele fez algumas alianças ruins, mas ele fez muitas coisas boas em favor do povo de Deus, em favor da lei de Deus, educando o povo a servir a Deus. Então nós chegamos aqui nesse versículo 20, que é o último versículo, no capítulo 20, que é o último capítulo onde o rei Josafá aparece. Logo depois ele morre e o seu filho entra no seu lugar no capítulo 21. Então nós estamos em que contexto aqui? Chegaram os inimigos e eles estavam chegando próximo a Judá para atacar. Só que eram muitos, dá a entender que eram muito mais do que o povo de Judá. Então Josafá, ele se desespera e ele faz o quê? Decreta um jejum para todo o povo. E o povo conhecia tanto a lei de Deus que eles vinham de todas as cidades. Obrigada, Gabi. Eles vinham de todas as cidades somente para adorar ao Senhor ali e para jejuar. Então ele decretou esse jejum como se fosse uma purificação, dizendo: Senhor, nos perdoe, nos purifique, nós nos arrependemos, se levante ao nosso favor. Então todo o povo jejuou e depois ele fez essa oração que nós lemos em seguida. Ele disse: olha, Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, o seu amigo. O Senhor é o Deus que se nós formos até Ti, se nós nos prostrarmos diante do Senhor, o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Então será que agora, Senhor, o Senhor não julgará esse povo? O Senhor não julgará esses inimigos que estão vindo contra nós? Se levante a nosso favor. Então aparece esse outro profeta e o profeta diz o seguinte: olha, o Senhor está a favor de vocês, essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Então, e aí ele chega nessa parte que eu achei incrível. Ele fala assim: nesta peleja não tereis de pelejar. Eu achei tão engraçado, porque eu falei: sou o Senhor para fazer essas coisas. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai e vede o Senhor vencendo a seu favor. Imagina, você é um soldado e aí o Senhor te fala assim, e o seu comandante te fala assim: olha, hoje nós não vamos pelejar, nós vamos ficar parados e vamos só analisar o Senhor vencendo por nós. Eu acho que se eu tivesse nesse exército, eu ia pensar: misericórdia, que desespero, meu coração ia começar a bater mais forte. Como assim? Eu vou ficar parado, eu vou ficar vendo o que vai acontecer, como vai ser. Imagina o coração do rei Josafá se perguntando ao Senhor: Senhor, como que vai ser? Como que o Senhor vai vencer em nosso favor? Mas ele escolheu, que esse é o primeiro tópico onde nós podemos aprender com Josafá. Ele escolheu depender de Deus. Então ele lançou toda a dependência dele ao Senhor. Ele disse: Senhor, nós não sabemos como nós faremos isso. A multidão é muito grande, nós não conseguimos, mas nós colocamos os nossos olhos em Ti. E a oração dele termina assim: porém os nossos olhos estão em Ti.
Os nossos olhos estão sobre o Senhor. O que Ele está querendo dizer? Senhor, eu não sei como vai ser. Eu não sei como eu vou para uma peleja sem pelejar. Mas os meus olhos estão em Ti. Então esse é o segredo, irmãos, de nós conseguirmos vencer as pelejas na nossa vida. Nós nos derramarmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, a multidão é muito grande, a enfermidade é muito grande, a falta de emprego, a falta de dinheiro, tudo cega os meus olhos, mas eu decido colocar os meus olhos em Ti. Eu decido, Senhor, confiar no Senhor e depender do Senhor, porque eu sei que o Senhor pelejará por mim. Eu sei que eu posso ficar parado e esperar o Senhor pelejando por mim. Então nós podemos aprender como esse rei a depender do Senhor, a colocar sobre o Senhor os nossos fardos, porque a palavra diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então nós não precisamos andar desesperados como vai ser, Senhor, a situação está ruim. Eu sei que isso cega os nossos olhos, mas imagina como estava o coração do rei também. Imagina como estava o coração desse povo. Todo mundo sabia que os inimigos estavam vindo, todo mundo sabia que eram muitos inimigos, e eles simplesmente ficaram lá. Imagina as pessoas olhando: mas vocês não vão fazer nada. Vocês são o exército do rei, vocês são soldados reais, vocês não vão fazer, vocês não vão se preparar para a batalha, vocês não vão se posicionar. E eles estavam dizendo: o Senhor pelejará por nós, o Senhor se levantará em nosso favor. Amém? Será que você pode agradecer ao Senhor porque Ele se levanta ao nosso favor? Ele sempre se levanta ao nosso favor. E quando nós dizemos: Senhor, os nossos olhos estão em Ti, tudo muda. O ambiente muda, o seu humor muda, a forma como você fala muda, porque qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa para você. Não, mas a vida de todo mundo está andando e a sua vida não está andando. Parece que você está estagnado. Olha como está a vida do fulano, olha como está a vida do ciclano. Mas os seus olhos estão no Senhor. Os seus olhos estão naquele que peleja por você. Então que nós possamos aprender a colocar os nossos olhos em Deus, porque Ele é o Deus que importa. A palavra diz que tantas vezes no Antigo Testamento, Ele se levantou em favor do seu povo. O povo clamava e Ele vinha, o povo clamava e mais uma vez Ele vinha. Então nós chegamos aqui no final, não é o último versículo, mas que diz o seguinte: quando eles chegaram ali, eles olharam e eram só corpos mortos. Nenhum escapou, nenhum ficou vivo. Bem na hora que eles chegaram, eles olharam e contemplaram. Então realmente se cumpriu a palavra do Senhor de parar e ver o Senhor vencendo a favor deles. Então eles simplesmente pararam e viram o que o Senhor estava fazendo. E quando eu li essa parte que diz assim que Josafá, ele decretou um jejum, toda vez que eu escuto a expressão decretou um jejum, eu me lembro de Esther. Não sei vocês, mas eu me lembro de Esther, que ela decretou um jejum para o povo de 3 dias. E ela disse: olha, nós vamos jejuar, parafraseando, para que eu me apresente na presença do rei. Então assim como Esther fez, Josafá também fez. Ele decretou esse jejum. E nós vemos como é importante o jejum na nossa vida. Como é importante o jejum antes de nós irmos para as batalhas. Talvez você me pergunte: Carol, mas não é o Senhor que batalhará por nós? Sim, é o Senhor que batalhará por nós. Mas aqui na Bíblia não diz que os soldados não foram preparados. Eles estavam revestidos, eles estavam com as armaduras. Porque o que diz aqui? De manhã cedo eles se levantaram e eles foram louvando ao Senhor, marchando e louvando ao Senhor, como se eles estivessem indo realmente para uma batalha, só que com a convicção: eu estou marchando, mas o Senhor está na minha frente. Eu estou indo para a batalha, mas eu sei quem peleja por mim, eu sei aquele que está na minha frente. Mas isso não significa que eles não tiveram que se preparar antes. Porque tantas vezes nós vimos pessoas que elas aparentemente são soldados capacitados, não é? Que você olha para ela e ela parece um soldado capacitado. Talvez quando a gente vai no quartel e vê aqui eles correndo, os soldados correndo, todos parecem ser ótimos soldados. Mas só o comandante deles, eu não sei a expressão, só o comandante deles que sabe quem é bom e quem não é. Quem está preparado para, se acontecer uma guerra, ele vai mandar. Ou quem ele não vai mandar, porque aquela pessoa não tem nenhuma capacitação, não é? Nós que estamos de fora, nós não sabemos. E assim também é na vida espiritual. Existem pessoas que aparentemente nós conhecemos elas de dentro da igreja, ou você conhece ela de fora, e ela parece ser um ótimo soldado. Mas na hora da batalha, sabe o que ela faz? Ela chega e fala assim: ora por mim.
Ai, ora por mim porque eu tô tão fraca, ora por mim porque eu não estou conseguindo. E aí talvez nós perguntamos assim, mas e aí, você está orando por você? Ah, eu não tenho força para orar. Ah, eu não tenho força, eu não tenho força. E eu não estou dizendo aqui que é errado nós pedirmos oração. Oração é muito bom, intercessão é muito bom. Mas é essencial que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque nós pedimos oração como um acréscimo. Como, olha, eu estou orando, mas eu preciso de uma ajuda também. Eu preciso de uma ajuda extra. Então a gente liga para as irmãs lá do grupo de oração. Vem na quarta-feira, irmã, ora por mim. Amém. Mas eu já estou orando na minha casa. Eu já fiz o jejum. Como Josafá, eu já decretei um jejum para mim mesma. E eu disse, olha, eu preciso jejuar. Sabe por que nós fazemos jejum? Porque o nosso espírito, ele fica sensível à voz de Deus. Então a nossa alma, ela para um pouco de gritar, olha, eu quero outra coisa, olha como vai ser. E o nosso espírito começa a falar, o Espírito Santo começa a falar conosco. E ele diz, calma, porque está abatida a minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, Ele pelejará por você. Então talvez se você precisa tomar uma decisão, se você precisa tomar uma atitude e não sabe o que fazer e tenha andado desesperado, faça um jejum. Se você conseguir, se você tiver saúde para isso, faça. Faça o tanto que você conseguir. Se você conseguir das 7 da manhã às 11, faça. Mas faça algum período. Talvez você nunca tenha feito, experimente. Daniel, ele fez um jejum um pouco diferente. Eu gosto de fazer esse jejum, que algumas pessoas chamam de propósito, que é você tirar alguns alimentos. Então ele tirou tudo aquilo que era delícia. Ele tirou carne, ele tirou doces, na época não tinha refrigerante, mas vinho. Então ele tirou tudo que para ele era considerado uma delícia. Eu já fiz esse propósito, irmãos, é uma bênção. Você passa 21 dias, parece que não vai acabar nunca, nos primeiros dias, que você está sem forças, mas a palavra diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes, amém? Que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu estava conversando com uma amiga minha e eu disse assim, não faz sentido nós não termos lutas e tribulações na nossa vida. Não faz sentido, porque se a palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoaria na nossa fraqueza, a gente tem que ter alguma fraqueza para o poder de Deus se aperfeiçoar, não é? Isso é o mais lógico possível. Se nós formos perfeitos e nunca precisarmos de um socorro de última hora, e nunca precisarmos clamar bem baixinho, Senhor, me socorre, eu não sei o que fazer, onde o poder de Deus se aperfeiçoaria? Então permita que o poder de Deus se aperfeiçoe em você, se aperfeiçoe na sua fraqueza, se aperfeiçoe talvez naquele pecado que você tem estado preso há tanto tempo. Abra o seu coração para o Senhor, permita que o Senhor entre, porque quando nós abrimos o nosso coração, nós passamos a fluir os frutos do Espírito. Então a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a bondade, ela começa a fluir de nós. E talvez alguém olhe de fora e diga assim, não faz sentido você estar assim, não faz sentido você estar em paz, mas é porque você abriu o seu coração e você deixou o Senhor agir na sua vida. Então se revista nas armaduras de Deus, se revista das armaduras celestiais. E se talvez você não souber o que é isso, leia Efésios 6. Lá tem muito bem explicadinho. Eu escolhi para a gente ler o livro de Efésios como o primeiro livro exatamente por isso. Porque em Efésios tem pontos essenciais do nosso compromisso. Então lá ele fala do nosso relacionamento com Deus. Lá ele fala das nossas armaduras. Então quando chega em Efésios 6, nós sabemos tudo que nós precisamos. Que nós precisamos de uma couraça, que nós precisamos de um cinturão, de um capacete. Tudo aquilo que está na Bíblia. Então se você ainda não sabe, peça ajuda para o Espírito Santo. E diga para ele que te revista. E eu estava pensando sobre isso e eu me lembrei de um exemplo. Sabe aqueles filmes de ação? Todo filme de ação tem o seguinte caso, a maioria deles. Que é o seguinte, tem uma pessoa escolhida, de ação ou de ficção, né? Tem uma pessoa escolhida e aí ela está vivendo uma vida normal. A vida dela está normal, está tudo indo bem. De repente aparecem os soldados, os espiões secretos e fala assim, você está sendo perseguida. E aí ela fica tipo, como assim eu estou sendo perseguida? Eu estou vivendo normalmente. E aí na hora que eles chegam, na hora que o soldado chega, começa tudo a dar errado. E aí ele sempre tem que proteger ela. Por quê? Porque ela não estava preparada para aquilo. Ela não estava preparada para a batalha. Os soldados que estavam junto com ela sabiam que ela era escolhida. Ela nem sequer imaginava.
Então ela não estava preparada, ela estava vivendo sem nenhum propósito. Ela estava vivendo tranquilamente. E aí então todas as vezes chega o inimigo e tenta pegar quem? Ela, porque ela é escolhida. E aí lá vai os espiões, lá vai os guerreiros, lutam por ela, lutam. E aí às vezes chega em um momento que os inimigos estão lá pegando ela e ela se desespera porque ela não sabe se defender. Ela se desespera porque ela não sabe nenhuma tática de batalha igual eles sabem. E aí eles vão lá e salva ela mais uma vez, salva a pessoa. E aí, muitas vezes, isso acontece no decorrer do filme, né? Acontece várias vezes. E aí ela é salva, respira. Nossa, muito obrigado. Nossa, eu estou muito grata. E depois, mais uma vez, chegam os inimigos de novo. E ela sempre fica dependendo da pessoa. Dependendo dos guerreiros que lutam a favor dela. Mas não é ela que é escolhida. Não é ela que os inimigos estão lutando para pegar ela. Então qual é o sentido do filme que nós sabemos? Chega no final, quem que é o melhor guerreiro? É a pessoa. A mais improvável, a pessoa que lá no começo vivia uma vida normal, que não sabia lutar, não sabia nenhuma tática de guerra, não estava usando nenhuma armadura. Chega no final, ela aprendeu tudo. Ela é a melhor guerreira. E aí ela entende, é por isso que eu sou escolhida. É por isso, é porque o Senhor, eu já coloquei o Senhor no filme. É porque eu aprendi com eles. Eles me resgataram deste lugar e eu aprendi. E assim é também na nossa vida. Tantas vezes nós estamos vivendo tranquilamente, de boa. E aí chega alguém e fala assim, olha, existe uma batalha espiritual. Você pensa, que batalha espiritual? Tá tudo tranquilo. E aí as coisas começam a dar errado. E aí uma irmã da oração fala assim, minha irmã, você está vivendo uma batalha. O inimigo está tentando te tragar. Vigia. E aí você fala, a irmã ora por mim, a irmã ora, peleja por você, faz jejum por você, e ora, o pastor ora e aconselha, e aí você se levanta. E aí mais uma vez. Só que, irmã, chega no momento que o personagem, que agora é eu e você, ele aprende, não é? Chega no momento que ele sabe todas as táticas, ele já tem a armadura, ele já sabe como entrar na batalha. Então que eu e você possamos chegar nesse momento também. Aprender com os nossos erros. Olha, um dia eu fiquei à beira da morte e os anjos do Senhor guerrearam por mim e me libertaram. Olha esse livramento que eu tive. Eu preciso aprender. Nós precisamos aprender com os nossos livramentos, com as tribulações que nós passamos. Isso tem que sair algo. Sabe, quando o Senhor nos espreme, tem que sair algo. Tem que sair algum ensinamento. Então permita que o Espírito Santo te ensine a guerrear. Permita que o Espírito Santo te ensine a batalhar. Amém. O Senhor, Ele peleja por você sim. Mas é necessário que, assim como esses guerreiros, você acorde pela manhã e comece a marchar. E comece a ir para a batalha. E sabendo que, Senhor, o Senhor está comigo. Mas eu preciso entrar na batalha, porque essa batalha é minha e sua. A batalha não é só de Cristo, a batalha é minha e a batalha é sua. Sabe, a batalha da enfermidade, a batalha da falta de emprego, a batalha da falta de dinheiro, da pandemia é minha e sua, não é? Nós não temos que usar máscara. Não é só o Espírito Santo que, não, mas o Espírito Santo habita em mim, então eu não preciso usar máscara. Não, existe uma lei que está decretando isso. E o que me protege é a máscara, não é? O que nos protege é a máscara, é o álcool em gel. Então por que nós estamos vivendo sem nenhuma proteção espiritual? Sem nenhuma armadura, como se nós não estivéssemos indo para a guerra. Existe uma guerra acontecendo a todo momento pela nossa vida. As meninas viveram um exemplo de livramento incrível essa semana. E nós podemos contemplar pelo testemunho delas que poderia sim ter acontecido algo terrível, mas o Senhor a livrou. E é nos momentos de livramento em que nós percebemos, Senhor, o Senhor cuida de nós. O Senhor zela por nós, porque poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Eu poderia ter saído muito pior, mas eu não saí. Traga à memória aquilo que poderia ter acontecido e o Senhor te livrou. E coloque isso como ensinamento. O Senhor me livrou, então eu vou adorá-lo como nunca antes. Então eu vou depender dEle como nunca antes. Eu vou engrandecê-lo e, se preciso for, eu vou fazer um culto de ação de graças na minha casa por tudo que o Senhor tem feito a mim. Amém. E então nós aprendemos que a partir do momento que nós
colocamos a nossa dependência em Cristo, nós confiamos nele e nós nos revestimos, nós precisamos confiar ainda mais naquilo que Deus é e naquilo que Ele disse. O povo dessa batalha, eles confiaram tanto, mas tanto naquilo que Deus tinha falado, que eles foram marchando. E olha o que Josafá disse: nas batalhas normalmente eles precisam passar um plano de ação, não é? Numa luta, numa guerra. Olha, você vai entrar por aqui, a cavalaria vai entrar aqui. Mas o que Josafá falou? Ele deu 3 conselhos: creiam no Senhor e vocês estarão seguros, creiam nos profetas e vocês terão prosperidade. E comecem a cantar, comecem a engrandecer ao Senhor. Levitas vão na frente. Então ele colocou os levitas na frente. Ué, mas os levitas sabiam lutar? Não, os levitas sabiam engrandecer ao Senhor e trazer a presença como ninguém sabia. Então os levitas iam na frente, trazendo a presença, carregando a presença. E eu imagino eles dizendo: santo, 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 e marchando para a batalha, e marchando para a batalha. E cada vez que chegava mais próximo, talvez o coração deles batia mais forte. Mas como vai ser? Mas como vai ser isso? Como vai ser essa peleja? Como nós vamos só ver? Mas eles continuavam cantando, eles continuavam engrandecendo. Porque o que o rei disse? Não, creiam no Senhor e estarão seguros. Eles estavam seguros na palavra de Deus. Quando o Senhor diz uma palavra para mim, uma palavra para você, nós temos que ficar seguros naquilo que Ele disse. Ele disse que vai nos livrar, Ele vai nos livrar. Ele disse que vai entrar na peleja conosco, Ele já está na peleja. Que nós possamos dar passos de fé, assim como eles deram. Isso se chama fé, trazer à existência aquilo que não existe. Eles trouxeram à existência uma vitória de uma batalha que nem tinha acontecido. Então eles continuaram indo, e eles foram cantando e marchando, cantando e marchando, até que chegou no momento em que eles chegaram na onde seria a batalha. Imagina a cena, aquele exército chegando, cantando, na onde seria a batalha. E eles pararam, olharam e viram todos os inimigos mortos. Não sobrou nenhum. Porque sabe o que diz a palavra de Deus? Que ao mesmo tempo em que eles começaram a louvar, o Senhor colocou emboscadas ali, enviou anjos, e os anjos batalharam e mataram eles. Então eles chegaram e só contemplaram a bondade de Deus. Eles chegaram e só olharam. Realmente o Senhor nos livrou. Realmente o Senhor é fiel. E sabe o que eles fizeram depois disso? Que eles tinham naquela época? Pegaram os despojos daquela batalha, tudo que sobrava, o ouro, a prata, o bronze. E foi tanto, mas tanto despojo que sobrou, que eles tiveram que ficar uns 3 dias ali só pegando. Mas eles batalharam. Sabe qual foi a batalha deles? Espiritual. Eles jejuaram, eles oraram, eles cantaram, eles deram passos de fé. Então talvez alguém te diga assim: mas você não está batalhando verdadeiramente, você não está batalhando naturalmente, ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo você orando, o Senhor está vendo você jejuando, o Senhor está vendo você crendo. O Senhor te vê. Amém. O Senhor vê o seu secreto. O Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor está vendo o que está batalhando por você. Então vá para a batalha, mas vá preparado. Vá preparado para guerrear ao lado do Senhor. Vá preparado para cantar e engrandecer ao Senhor da forma como Ele é digno. E só olhar o que o Senhor tem feito a você. E ainda colher os frutos da sua obediência. E ainda colher os frutos daquilo que você fez para agradar ao Senhor. Quando eu falei isso ontem com as meninas, quando nós fazemos algo em obediência a Deus, o Senhor, Ele nos honra. O Senhor honrou ao rei Josafá, mesmo ele tendo errado diversas vezes, mesmo ele tendo feito alianças erradas. Quando ele clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu e o livrou, não só ele, como todo o povo. Sabe por quê? Porque ele foi sincero. Ele disse: Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como vou fazer. Se fosse nos nossos dias, ele poderia dizer: Senhor, eu estou desempregado, eu estou sem condições nenhuma, a condição do Brasil não está boa, a condição do mundo não está boa, eu não sei mais o que fazer, mas eu coloco os meus olhos em Ti.
Assim como diz aquela palavra, eu levarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor que nos olha, que nos livra, que cuida de nós. Cuida de nós porque nós estamos revestidos com armaduras, porque nós estamos prontos. Sabe por quê? Os inimigos, os irmãos, eles estavam prontos junto com o rei. Eles estavam com as armaduras. Então, se eles precisassem lutar, eles estavam preparados. Só que eles tinham uma palavra de Deus. Quando eu e você temos uma palavra de Deus, nós temos que crer mais na palavra de Deus do que na nossa própria consciência, do que daquilo que as pessoas dizem, do que daquilo que nós sabemos. Porque às vezes alguém te diz, não, mas você não vai conseguir, essa enfermidade vai te matar, essa situação não está boa para você. Mas se você tem uma palavra de Deus, guarde essa palavra no seu coração, descanse nessa palavra. Eu tenho uma palavra de Deus, então tá bom, você tem uma palavra de Deus. E o que você pode fazer para essa palavra se cumprir? Ler a Bíblia para edificar a sua fé, dar ainda mais passos de fé, falar para o Senhor, sobre o Senhor para as outras pessoas, testemunhar a fidelidade dele. Irmãos, é incrível quando você conta o testemunho para alguém que não conhece a Cristo. Já percebeu? Talvez você fale muitas coisas sobre o Senhor e aquela pessoa não preste atenção, mas quando você conta um testemunho, o olho dela chega a brilhar. Aconteceu isso mesmo? O Senhor te livrou desse jeito? Não, mas tem certeza? Mas você nem fez cirurgia? E você foi curado? Você conseguiu um emprego? Te ligaram e você nem mandou currículo? Como assim? O testemunho edifica tanto a fé das pessoas que elas ficam pensando nisso dias e dias. Talvez ela não te diga, mas aquilo fica no coração dela. E ela acaba entrando em um relacionamento com Deus e ela diz, Deus, se o Senhor fez na vida dessa pessoa, o Senhor pode fazer na minha vida. Então comece a contar o seu testemunho, mesmo que simples, sabe? Mesmo que você fez uma oração e Deus te deu uma comida que você queria, que você estava com vontade. Coisas simples edificam a fé de pessoas. Coisas básicas. Não precisa ser, nossa, porque eu fui liberto de algo super extraordinário. Se você foi liberto e curado, amém, conte isso também. Mas se a sua vida é mais tranquila, entre aspas, conte aquilo que Deus tem feito no simples, no dia a dia. Testemunhos simples e do dia a dia são os melhores para você contar e impactar a vida da pessoa. Porque é do dia a dia. Aconteceu um dia e pode acontecer com ela e vai acontecer mais vezes. Amém? Então que você esteja revestido pelo Senhor. Que você decida dar passos de fé. Mesmo que a situação pareça ruim, mesmo que ao redor as pessoas digam o contrário, decida dar passos de fé. Decida engrandecer e louvar ao nome do Senhor. E quando a sua fé for abalada, volte a essa passagem. Está em 2 Crônicas 20, Antigo Testamento, 2 Crônicas 20. E aí, a sua fé vai ser edificada quando você lê o seguinte: nessa peleja não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por você, o Senhor pelejará em seu favor. A partir do momento que você se posiciona, o Senhor peleja ao seu favor. Se posiciona limpando o seu coração e decidindo viver uma vida em santidade. Irmãos, santidade é essencial para nós jovens. Agora eu gostaria de falar para nós jovens. Essencial. Nós precisamos estar com as nossas vestes limpas para quando o Senhor voltar. Prontos, esperando e aguardando só Ele vir. Porque se Ele vier de repente, como eu e como você estamos, o que nós temos para entregar para o Senhor? O que você fez para o Senhor hoje? O que você fez para o Senhor essa semana? Quantas vezes você orou? Quantas vezes eu orei? Eu posso ser bem sincera com você. Eu não li a Bíblia essa semana e esse mês da maneira como eu queria ter lido. Teve dias que eu deixei a minha Bíblia em cima da minha mesa e disse, hoje eu vou ler. E fiquei lá, no celular, horas e horas. Aí chegou a hora de eu dormir, eu apaguei a luz, olhei para a Bíblia, falei, perdão, Jesus. E eu sei que isso acontece constantemente com a gente. Constantemente. Nós temos tempo de fazer muitas coisas. Nós temos tempo de atualizar todas as redes sociais, de ver todos os stories do Instagram e passar várias vezes a mesma coisa. Aquela pessoa falando 10 vezes, a gente tem tempo.
E talvez a Bíblia que está ali no celular, o versículo do dia, nem o versículo do dia a gente lê, a gente empurra assim, ó. Aparece o versículo, você já empurra. E talvez alguém diz algo no grupo de jovens e você fala, ai, grupo de jovens de novo. Sai do grupo. Não olha, não lê. E eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te alertar. Te alertar, porque o Senhor deseja pelejar por você. Mas dá uma ajuda. Faz alguma coisa. Sabe? Desperta. Faz algo. Carol, mas eu estou sem forças. Faz muito tempo que eu não faço jejum. Ou nem fiz nunca na minha vida. Experimenta fazer uma vez. Se for preciso, a gente lança lá um desafio no grupo de jovens. Olha, hoje todo mundo vai fazer jejum. Quem quiser. Se for preciso, a gente faz desse jeito. Olha, vamos ficar uma semana sem aquilo que a gente gosta? Irmãs, oportunidade é o que não falta para nós vivermos aquilo que Deus tem. Nós temos muitas horas do dia, nós temos 12 meses do ano, nós temos culto aqui, terça, quinta, agora sábado e domingo. E se você for mulher, ainda tem quarta. E nós ainda estamos sendo célula de meninas. Oportunidades para você viver o melhor de Deus não falta. Eu sei que o mundo nos dá muitas oportunidades também, e boas. As festas do mundo são incríveis. Nossa, eles colocam cada coisa inacreditável. Existe até open bar de açaí agora. Então se você for crente, alguém te diz, não, mas é open bar de açaí. Não tem problema, vai tomar um açaí no open bar. Meu irmão, vigia. Você precisa numa festa tomar açaí? Oh, não precisa, né? Lá na faculdade um dia me falaram, Carol, mas é open bar de açaí de algodão doce. Falei, gente, algodão doce é açúcar. Eu vou numa festa do mundo, para ouvir música do mundo, para ver as pessoas fazerem coisas que eu não concordo, para mim tomar açaí e comer algodão doce. Meu irmão, nós precisamos vigiar. Coisas tão simples nos tiram do foco, nos tiram da presença. Analise o que você tem feito. Sabe, escolha depender do Senhor. Senhor, hoje eu não estou feliz. Hoje eu não estou bem. Hoje eu queria mesmo fazer uma coisa que o Senhor condena. Fale para o Senhor. Existem muitos homens e mulheres que são viciados em pornografia e masturbação. E eles não têm coragem de contar isso para ninguém. E talvez estão dentro da igreja há anos e sofrem com isso. Isso é um vício, isso é um pecado. E se você é jovem e ainda não é casado ou é casado, conte isso para alguém. Conte isso para o seu pastor. Se abre e fala, eu preciso de ajuda. Eu estou viciado nisso. Eu estou viciado nesses pecados. E se você é menina, conte para alguém também que você confia. Comece a contar para o Senhor. Você precisa de alguém para caminhar junto com você. Esses tipos de pecado que são vícios, que nos prendem, nós precisamos de pessoas para andar junto, para falar, olha, eu estou aqui com você. Olha, eu estou orando. Não, você vai conseguir. Ah, mas eu caí hoje de novo. Não importa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você pode cair algum dia, mas se existir arrependimento verdadeiro no seu coração, no outro dia você acorda bem, o Senhor te livra. O Senhor te liberta. Amém? Você crê que existe libertação para isso? Eu creio. Eu tenho visto muitos casos de pessoas que há anos são convertidas e vivem com vícios debaixo do tapete. Escondem dos maridos, escondem das mulheres. E se nós que somos jovens, hoje nós temos a oportunidade de fazer isso antes do que nunca. De confessarmos nossos pecados, nos arrependermos e crermos que o Senhor é poderoso para nos libertar. Santidade e purificação. É isso que o Senhor deseja de nós. Eu sei que é muito vergonhoso. É muito triste nós falarmos isso para alguém. Nós abrirmos o nosso coração e dizer, olha, eu sou viciado nisso há tantos anos. Mas é libertador depois que você conta e você se sente perdoado. O perdão do Senhor, Ele te abraça e Ele te envolve de uma maneira inigualável. Então, não perca mais tempo viciado em coisas que você sabe que não agradam a Deus e agradam você só momentaneamente também. A presença do Senhor, ela nos dá prazer todos os dias, 24 horas. Mas esse tipo de coisa só nos dá prazer no momento. Na hora que você está ali, existe um prazer momentâneo. Momentâneo. Amém.
Então escolha estar em santidade. Escolha se santificar dia após dia para o Senhor. As renúncias são difíceis, são doloridas, mas são necessárias para nós alcançarmos novos níveis com Cristo. Para nós adorarmos ao Senhor e nos tornarmos referências a homens e mulheres de Deus. Esse tipo de testemunho de libertação de vícios, de cura, eles ajudam outras pessoas. Eles ajudam meninos e meninas que estão presos nisso e não conseguem falar para ninguém. Então, quando você conta que você conseguiu ser liberto disso, isso traz um alívio tão grande para aquela pessoa que ela pensa: ainda existe salvação para mim. Ainda existe salvação para esse vício. Amém. Vamos orar. Coloque na presença do Senhor o seu coração. Creia que o Senhor é poderoso para pelejar por você. Para pelejar por você, para que você seja livre de vícios, para que você seja livre de pecados que há tantos anos vem te prendido. Gostaria que você realmente fechasse os seus olhos e colocasse na sua mente se existe algo que tem te prendido, que existe algo que tem colocado você em momentos de tristeza e prazer momentâneo, e depois vem aquela tristeza por saber que está errado. Coloque isso na presença de Cristo e conte para Ele. Com Ele não existe vergonha. Nós não precisamos nos esconder, porque onde nós formos, a presença dEle nos envolve. Ele vai te abraçar com braços de amor. Espírito Santo, eu clamo a Ti para que o Senhor venha mais uma vez nessa noite. Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós temos falhado muitas vezes com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós estamos presos em prazeres momentâneos e nos contentamos com coisas tão simples, e o Senhor deseja nos dar mais, e o Senhor deseja nos dar além do que nós imaginamos. Nós clamamos a Ti, Senhor, por arrependimento, e nós dizemos: nós nos arrependemos. Nós colocamos do nosso coração diante de Ti, Senhor, assim como Josafá colocou o dele, e nós dizemos: Senhor, nós não sabemos como nós vamos fazer, nós não sabemos como nós vamos ser libertos, como nós vamos ser curados, mas nós colocamos os nossos olhos em Ti. Eu quero que você repita comigo: Senhor, eu coloco os meus olhos em Ti. De novo: Senhor, eu coloco os meus olhos em Ti. Aleluia. Senhor, nós colocamos os nossos olhos em Ti e dizemos que o Senhor é mais do que suficiente. Nós queremos entrar na Tua presença e ter um prazer todos os dias, todos os horários da nossa vida. Senhor, nós não queremos um prazer momentâneo, nós queremos que o céu venha até nós. Eu clamo, Senhor, para que os nossos corações estejam em paz e descansados no Senhor, descansados na Tua presença, descansados naquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, revista-nos com as Suas armaduras, revista-nos, Senhor, com as armaduras celestiais, para que quando chegar no momento de batalha, nós possamos guerrear ao Seu lado, nós possamos, Senhor, provar e ver a Tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre vem. Te agradecemos, Espírito Santo, porque mais uma noite o Senhor nos inundou. Jesus, e nós pedimos que esse ano acabe de uma maneira diferente. Eu clamo por cada vida individual, que nós tenhamos uma experiência sobrenatural contigo ainda esse ano. Eu clamo, Senhor, por vidas individuais, que ela tenha experiência em oração, experiência em jejum, experiência em leitura da palavra, que exista uma sede insaciável dentro de cada um de nós, meu Pai, que só pode ser preenchida pelo Senhor. Obrigada, Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti e nós dizemos: nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos. O Senhor é o único que realmente importa. Guarde o nosso coração, Senhor, e esconda-nos debaixo das Tuas asas, para que somente o Senhor possa nos ver.